Fala pessoal, nessa aula iremos falar bastante sobre a construção da interface do aplicativo e os recursos que o Intel XDK nos oferece para este fim. Por que uma aula exclusiva sobre UI? Eu gosto de abordar a interface, pois eu penso que ela é parte fundamental no que diz respeito à experiência e à interação do usuário com o nosso sistema. Ou seja, muitas vezes a primeira impressão é a que fica, e o layout bonito e bem feito pode ser meio caminho andado para conquistarmos a preferência do nosso usuário. Então, pessoal, quais são esses recursos que o Intel XDK oferece na hora de criar o layout do nosso aplicativo? Como a gente viu na aula passada, a primeira coisa a se fazer com o Intel XDK aberto é criar um novo projeto. Basta clicar no botão Start a New Project. Nesse momento, a gente vê a opção de criação do projeto em si. Então, a gente vai criar o nosso projeto deixando de lado os exemplos e as demonstrações. Vamos focar apenas nos templates. Para essa aula ficar mais didática, eu vou usar um projeto em branco para explicar de modo bem abrangente todos os recursos de interface do Intel XDK. Então, quando eu cliquei em Template e selecionei a opção Blank, a gente vê dois modos de criar o projeto: o Standard HTML5 e HTML5 mais Cordova. Vamos trabalhar com a biblioteca Cordova integrada ao nosso projeto. Detalhe importante que vale ressaltar relacionado à interface é essa opção aqui embaixo: Use App Designer. App Designer, na verdade, é um recurso que a IDE Intel XDK oferece que permite que nós manipulemos o visual do nosso aplicativo através de drag and drop. Ou seja, no momento que a gente está desenvolvendo um aplicativo, para a gente inserir ou excluir um componente visual do nosso aplicativo, do nosso layout, basta a gente literalmente clicar e arrastar. A gente vai ver isso a partir de agora, mas se a gente quiser ter essa interação com o layout, basta a gente deixar marcado Use App Designer. Clicando em Continue, será solicitado que a gente forneça o nome do projeto. Vamos colocar aqui então, Projeto UI, e criar esse projeto. Então, aparece a mensagem de sucesso que foi criado um novo projeto. No primeiro momento, assim que eu abro um novo projeto, usando o App Designer, ele aparece um pop-up pedindo para eu escolher a biblioteca de interface que eu vou querer usar para o meu aplicativo. Então, basicamente, as opções de framework são o App Framework, que é o framework nativo relacionado a layout, no Intel XDK, Headset, Twitter Bootstrap, o padrão web aí que a gente já conhece, jQuery Mobile, Topcode. Se a gente quiser ver como é que fica o layout de acordo com o framework selecionado, basta a gente clicar nele, que automaticamente ao lado a gente já vai ver como deve ficar a cara do nosso aplicativo. Ao clicar nas opções, a gente tem uma visão de como vai ficar e de como são os componentes. Então vamos trabalhar com o App Framework nesse momento. Selecionei App Framework, cliquei no botão Select. Nesse momento, a IDE já vai preparar a ferramenta de App Designer, como eu citei há pouco. Então, de acordo com o framework que eu escolhi, ele já carrega todas as ferramentas necessárias para a gente começar a criação do layout do nosso aplicativo. Então, antes da gente começar a criação dos componentes em si, eu vou dar uma explicação geral sobre os vários recursos que a gente encontra aqui no App Designer, dentro do Intel XDK. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui na parte superior, a gente tem o botão Code e Design. O que esses botões fazem? Eles alternam para a gente a edição do layout do aplicativo. Então, por padrão selecionado Design, que é onde eu consigo ver, através desse canvas aqui no centro, como é que está ficando o layout do meu aplicativo. Se eu clicar em Code, ele vai mostrar o código-fonte por trás desse layout. Como a gente já viu na introdução à IDE, o layout ele é todo construído com base em HTML5, CSS e JavaScript. Clicando em Design, eu vou ter a visão do aplicativo em si. Aqui em cima ainda, eu tenho algumas opções de edição. Então, se de repente eu quiser atualizar a visualização do aplicativo, se eu quiser desfazer ou refazer uma ação que eu fiz, um componente que eu inseri, eu vou ter as opções aqui em cima também. Outra coisa interessante aqui, em cima ainda na barra de menu, é as opções do dimensionamento do canvas que é exibido aqui. Então, por padrão, ele vem com uma dimensão de 320 por 480, imaginando que o celular está de pé, só que a gente pode emular também com o celular deitado, como mesmo ficaria. O canvas ele já se altera aqui no centro, de acordo com a orientação. Outra coisa legal também é que a gente pode simular, se a gente está querendo ver o aplicativo num telefone,
smartphone no caso, num phablet ou num tablet, né? Então ele já assume as proporções aí de acordo com a interface que a gente escolhe, com o dispositivo que a gente escolhe. No caso aqui a gente vai trabalhar com o smartphone nessa aula de hoje, tá? Na base superior, então, são essas as questões que eu queria destacar. Aqui ao lado, como a gente viu, são os arquivos que compõem o projeto, né? Sempre lembrando que todos os arquivos em si do projeto, HTML, JavaScript, CSS, ficam dentro dessa pasta www. Né? E o arquivo raiz, o arquivo padrão do layout do aplicativo em si, é o index.html. Aqui ao lado, a gente vê o painel de opções do App Designer em si, né? Então, no primeiro momento, a gente tem a relação de páginas que compõem o aplicativo. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo de como criar uma nova página e tudo mais. A gente tem a opção também de temas, do layout do aplicativo em si, né? Então, como a gente está trabalhando com o App Framework, a gente pode assumir a interface, por exemplo, do iOS 7 do nosso aplicativo, ou deixar que ele também assuma a interface de acordo com o dispositivo que ele está instalado. Então, se a gente criar o nosso aplicativo para iOS, ele já vai assumir as características visuais do iOS. E também tem como a gente trabalhar com o padrão do App Framework, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que funciona. É um padrão mais flat, né? Então é até interessante a gente adotar ele como default aí nesse projeto para explicar para vocês. Aqui embaixo é a parte de componentes, né? A seção de controls. Então, são todos os componentes que vão poder fazer parte do nosso aplicativo, da nossa tela. Então, aqui a gente tem o footer, o header, a gente tem colunas, uma grid, se eu quiser inserir. Então, aqui basta, se eu quiser inserir um componente no meu aplicativo, clicar e arrastar até o canvas, né? Então, nesse processo de drag and drop, a ferramenta App Designer já cria o código-fonte para nós referente àquele objeto, aquele componente que a gente colocou na tela. Então isso é bastante interessante e de uma maneira fácil agiliza o desenvolvimento da interface do nosso aplicativo, né? Esse é o grande ganho. O App Designer ele ajuda bastante nessa questão, evita a gente ter que ficar programando muita coisa. Num arrastar de componente, a gente consegue deixar nosso layout do jeito que a gente quer. Então aqui a gente tem uma série de outros componentes que a gente pode estar usando. Vamos começar a criar então o layout desse aplicativo, né? Essa aula, o foco dela é fazer uma visão geral sobre os recursos que a ferramenta Intel XDK oferece. Então eu vou me preocupar bastante em fazer algo bem direto, bem sucinto, sem perder muito tempo, né? Bem simples também. Então, como eu arrastei um header aqui já, né? Eu coloquei um cabeçalho no meu aplicativo. Quando a gente seleciona um objeto, ou seja, clica em cima dele, aqui no painel do lado direito, a gente vai ter algumas propriedades que podem ser alteradas para ele. Então, no caso aqui desse header, eu posso citar um título, que é a frase que vai ficar ao centro do cabeçalho. Então, eu vou colocar como seria o nome do meu aplicativo, né? Projeto UI. Ao colocar aqui, observem que o App Designer já atualiza o Canvas para a gente. Vamos supor que eu quisesse trabalhar também com imagens, né? Eu queria colocar um logo da minha marca, um logo do meu cliente, que fosse o caso. Então, eu tenho o objeto imagem. Assim como a gente tem o IMG, a tag IMG para desenvolvimento web, a gente tem a tag IMG, né? O componente IMG, aqui para o App Designer também. Basta a gente clicar e arrastar até a área que a gente queira. Automaticamente o App Designer já ajusta da melhor maneira para a gente no nosso aplicativo. Então, se a gente clicar em cima dele e vir nas propriedades, a gente vai ter algumas opções. Por exemplo, aqui a gente já tem umas imagens pré-definidas no nosso aplicativo, no nosso código-fonte. Observem aqui, pessoal, que todas as imagens que ele está disponibilizando para a gente estão salvas dentro da pasta www e da subpasta images, ou seja, todas as imagens que estiver lá vão ser listadas para a gente utilizar aqui no App Designer. Então, se a gente quiser uma imagem diferente, basta colocar nessa pasta www subpasta images do projeto. Então, eu vou usar essa imagem aqui mesmo e logo abaixo eu vou querer também um menu, né? Como a gente já conhece, eu quero um menu com uma listagem, né? Vários botões através de uma lista. Eu tenho o componente List View que oferece exatamente isso para mim, né? E esse componente é interessante, pessoal, a gente vê
que ele oferece os botões agrupados e tem bastante opção de customização, né? Então, de repente, eu quero alterar um botão desses que compõe a List View, basta eu clicar em cima dele, automaticamente aqui do lado vai aparecer as opções de edição. Então, no caso, eu quero editar a label dele, né? O texto que está escrito ali. Eu posso colocar um texto qualquer. E uma coisa interessante também, pessoal, é que ele possui a opção de colocar um ícone nesse botão. Basta eu habilitar a opção ícone e aqui no botão lado eu seleciono um dos ícones que ele oferece para a gente estar utilizando no nosso botão. Outra opção aqui também, eu posso utilizar o href, né? Se eu quiser que ao clicar no botão meu usuário seja direcionado para um site, basta eu definir a propriedade href com o destino que eu quero que o usuário seja direcionado. Então aqui eu posso colocar um site qualquer e também posso inserir um ícone diferenciado nesse botão. E aí, pessoal, é livre, né? A gente pode fazer as edições conforme a nossa necessidade. Então aqui no href eu posso alterar as propriedades de acordo com a minha necessidade. No caso aqui eu posso criar um botão de e-mail, que eu vou utilizar o recurso Mail to. Automaticamente, ao usuário clicar nesse botão, o sistema operacional móvel, o Android, o iOS, já vai habilitar o usuário a escrever um e-mail para entrar em contato comigo. Então, a gente percebe que é bastante intuitivo a criação e manipulação da interface dentro da ferramenta Intel XDK. Se nós clicarmos aqui em Emulate, nesse momento, a gente vai ter uma prévia de como está ficando o layout do nosso aplicativo de fato. Então, aqui o Intel XDK ele prepara o layout e aqui está. A gente consegue ver como é que vai ficar esse aplicativo em si. E repare uma coisa, pessoal, né? Aqui no início da aula eu expliquei para vocês que aqui ao lado eu selecionava a opção, o layout, a interface que eu queria que o aplicativo assumisse, né? Então eu falei para vocês que eu poderia estar assumindo uma interface ao estilo Windows Phone 8 Lite, Windows Phone 8 Dark, né, o iOS, e também falei que poderia usar o Web Framework. Quando eu utilizo o Web Framework, ele trabalha com cores flats, né, igual a gente está vendo aqui no Canvas. Mas se vocês repararem, quando a gente vai no Emulate, ele assume a interface do dispositivo móvel. No caso, eu estou emulando aqui o iPhone 4S, ele assumiu as características do sistema operacional do iPhone 4S. Por que isso? Eu defini aqui o framework, né? Eu queria o estilo flat do framework, mas ele está assumindo. Então, pessoal, existe uma falha, um bug aí no Intel XDK, no qual ele não consegue setar como prioridade o que a gente define aqui. Ele assume as características do próprio dispositivo que ele está sendo aberto ao aplicativo. Como que a gente faz para forçar um determinado estilo, né? Já que eu estou trabalhando com o estilo do Web Framework, eu quero que ele fique padrão, independente da plataforma, independente do dispositivo. Então, para isso, basta a gente, com o arquivo index.html selecionado, vir no código-fonte do mesmo. Aqui, uma linha antes de fechar a tag head, né, a área de configuração do nosso aplicativo, eu posso utilizar um script forçando via código o Web Framework se tornar padrão, né? Não respeitar o dispositivo em si, mas sim a minha escolha na hora que eu estou desenvolvendo. Então, para isso, basta setar $.ui.useOSTems é igual a false. Com esse script, eu vou ignorar o dispositivo móvel que o aplicativo vai estar sendo rodado, né? Ele vai estar em execução, e vou definir como padrão a interface que eu escolhi no momento do desenvolvimento. Se a gente emular agora com aquele script, a gente vai perceber que a interface do aplicativo está sendo respeitada de acordo com o que a gente selecionou no momento do desenvolvimento. É interessante, né? Então essa dica é importante, que muitas vezes até desenvolvedores já experientes acabam encontrando essa dificuldade. Então basta a gente colocar o script anterior aí lá no nosso código, que ele vai assumir a interface que a gente escolheu no momento do desenvolvimento. E para finalizar, pessoal, vamos imaginar que a gente tem mais de uma página de navegação no nosso aplicativo. Então tem a página inicial, que é assim que o usuário entra, ele tem acesso a essa visão do meu aplicativo, mas vamos supor que eu vou ter uma página de informação, que ao usuário clicar no botão, ele vai ser direcionado para essa página. Então, como que a gente faz? Aqui na parte superior relacionada a páginas, né, a seção Pages,
basta a gente criar uma nova página. Basta clicar no botão New Page e ele vai abrir um pop-up pedindo mais informações a respeito dessa nova página. Ela pode ser tanto uma subpágina, na qual ela compartilha o header, o footer e as sidebars da página pai, da página que ela está relacionada, ou uma nova página literalmente, com seu próprio header, seu próprio footer e seu próprio sidebar. Vamos selecionar aqui nesse caso a opção de uma página nova. Então, coloque um identificador único para ela também, um ID, clique em OK. Nesse momento, o Web Designer ele já vai criar para a gente uma nova página em branco, um layout em branco para a gente customizar de acordo com a nossa necessidade. Então vamos colocar um header novo nessa nova página, de informação. No momento que ele cria o header, a gente pode setar algumas propriedades dele, de novo, como title, colocar informação. E é interessante, por causa da navegação, habilitar o back button, para permitir o usuário voltar na tela anterior. Então basta selecionar a opção back button. E aqui, pessoal, a gente monta o layout de acordo com a nossa necessidade. Eu vou querer colocar aqui apenas textos, vamos supor. Então basta eu vir aqui nos componentes, achar o componente de texto e arrastar para essa tela. O Web Designer já vai inserir automaticamente o componente de texto na nossa página e a gente preenche com as informações pertinentes. Vou colocar um texto qualquer aqui só para a gente ver o resultado. Então eu tenho uma página nova, com uma informação diferente, pronta no meu aplicativo. Mas como faz para linká-lo? Eu quero que o usuário, ao clicar no botão, seja direcionado para essa página. Basta a gente ir na página pai, a main page aí do nosso projeto, e no botão que a gente quer realizar determinada ação, clicar nele dentro da nossa List View, e aqui embaixo, na seção de Interactivity, a gente clicar no item que a gente quer. No caso aqui eu quero clicar no botão de informação. Basta eu selecionar aqui na parte de Action a página que eu quero que o usuário seja direcionado ao acessar o aplicativo. Então, no caso, vou escolher aqui PGInfo e vamos executar o projeto. Vamos emular. Então, eu criei uma nova página, linkei ela a um botão e agora na hora de emular, eu percebo que ao clicar no botão de informação, na nossa página inicial, meu usuário é direcionado para uma nova página com informações diferentes, um conteúdo diferente. E observem aqui, pessoal, que além do título ficar diferente em si, o botão de back button foi habilitado. Ou seja, ao ser direcionado para cá, o meu usuário pode clicar nesse botão e voltar à página inicial. Então esses são os recursos que a gente tem na ferramenta Intel XDK para a criação do layout do nosso aplicativo, da UI. Bem, explicando de modo bem geral, é assim que funciona a criação da interface. Fica a dica aí, novamente, quando eu quero forçar um determinado estilo para o meu aplicativo, um determinado tema, conforme a gente viu aqui, eu preciso colocar aquele scriptzinho antes de fechar a tag head, habilitar a tag useOS para false, ok? Então é isso, pessoal. De modo geral, vimos nessa aula a importância de uma interface bem elaborada e os recursos que o Intel XDK nos oferece para criar um layout de qualidade para os nossos aplicativos. Grande abraço e até a próxima.